Fala pessoal, bem-vindo ao canal Apito Final 12. Esse canal foi criado para falar sobre futebol, análise dos jogos e contratações e também curiosidade. Então bora pro vídeo? Antes de começar o nosso vídeo de hoje, eu peço para vocês se inscrevam no canal, curte o nosso canal também, comenta aqui embaixo e deixe sempre o sininho assinado. Então valeu, vamos pro vídeo. Hoje eu vou falar sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Ontem teve rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar sobre dois jogos específicos, vou fazer uma análise em específico, foi Atlético Mineiro e Corinthians, e também Palmeiras e Atlético Goianiense. Então vou falar os placares dos jogos em si, depois eu vou fazer duas análises desses dois jogos que eu acabei de falar. Então vamos lá para os placares do jogo em si. Começando o jogo entre Atlético Paranaense e Ceará. Atlético Paranaense venceu o Ceará por 2-1. O Santos venceu por 2-0. O Marinho voltou a fazer gol, então uma vitória importante para o Santos, que consegue escapar do rebaixamento. Fortaleza e São Paulo empataram 1-1. Juventude venceu o Internacional por 2-1. E o jogo mais maluco da rodada foi América 3, Sport 2. Esse jogo aí, o América tá ganhando de 2-0. Deixou o Sport empatar 2-2. O Sport teve um jogador expulso e o América virou o jogo por 3-2. Então foi o jogo mais maluco da rodada em si. Agora teve os dois jogos que eu vou fazer análise, que foi Palmeiras 4, Atlético Goianiense 0 e Atlético Mineiro 3 e Corinthians 0. Vamos analisar os jogos agora, fazer a análise dos jogos. Vou analisar o jogo entre Corinthians e Atlético Mineiro e Corinthians no Mineirão, que lotou o público ontem. Então vamos analisar o jogo em si. Os matemáticos, Cristian Garcia, 96% de chances de Atlético Mineiro ser campeão brasileiro depois de 50 anos. Vamos lá analisar o jogo em si. Atlético Mineiro, uns 8 minutos, o Corinthians jogou muito bem, teve alguns momentos, jogou até bem, uns 8 minutos. Mas depois disso, o Atlético Mineiro impôs o seu ritmo. Um gol do Diego Costa, uma falha, eu acho que a bola era defensável para o Cássio, foi uma falha do Cássio, que o Cássio podia pegar a bola, mas o Diego Costa não tem nada a ver com isso, chutou, o Cássio engoliu um PU, abriu o placar, 1-0 para o Atlético Mineiro. E o Corinthians, muito pressionado, muito perdido no jogo em si, o Silvinho muito perdido nas suas jogadas. No segundo tempo, um gol do Keno, fez o segundo gol, e no finalzinho do jogo, o Hulk fez o terceiro gol, desencantou, fez 3 gols e deu a vitória nos finais, né? Atlético Mineiro, time que imbatível, jogando muito bem, com uma mão na taça praticamente, já está praticamente sendo campeão. E falta muitos poucos para ser campeão, 75 no máximo para ser campeão, no mínimo para ser campeão brasileiro, segundo os matemáticos, né? E o Corinthians muito perdido, Silvinho perdido em campo, bota o Renato Augusto de falso 9. O Renato Augusto nunca foi um falso 9, né? Então o Renato Augusto é um meia amador e meia atacante, e o Silvinho bota ele de falso 9. Então o Silvinho está muito confuso na sua análise de jogo, na sua estatística de futebol, está errando muito nisso. Então é um erro que o Silvinho faz. E outra coisa também do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro é um time bem impacto, é um time muito bem, está jogando muito bem, jogando muita bola. O Hulk está jogando muito, o Zaratio, o Keno, o Guilherme Arana. Então o time do Atlético Mineiro está muito bem no Campeonato Brasileiro, então está perfeito. E faço uma pergunta para vocês: vocês acham que o Cuca, sendo campeão brasileiro, vai se considerar o maior ídolo do Atlético Mineiro? Para mim, ele está numa galeria de ídolos, sim, né? Ele foi campeão pela Libertadores pelo Atlético Mineiro, que é ano de 2013, aquele maluco lá, que ano maluco da Libertadores lá, e pode ser campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro, depois de 50 anos, como eu disse no começo do vídeo, né? Então, o Cuca também falou ontem do jogo, ele pede calma, e ele falou que não é ainda campeão, ele falou que matemática ainda não é campeão, ele falou que na hora certa, em momento certo, falta 5, 6 pontos para ser campeão, o Atlético vai ser. E o Corinthians não consegue jogar um futebol, tá não conseguindo jogar um futebol. Contra o Fortaleza ganhou no último minuto no lance. Agora o Atlético Mineiro tomou uma goleada, tomou uma sapatada. Então
momentos que o Corinthians vive mal no Campeonato Brasileiro, o Silvinho está muito mal e o Cuca muito bem no Atlético Mineiro. Vamos analisar entre o jogo entre Palmeiras e Atlético Goianiense, que o Palmeiras venceu o Atlético Goianiense por 4-0. Foi um atropelo do Palmeiras sobre o Atlético Goianiense. O Palmeiras jogando muito bem no jogo em si, né? O Atlético Goianiense teve uma chance de gols criadas, foi no primeiro tempo ainda, mas o Palmeiras corrigiu esse erro. Tem que tomar muito cuidado com esse erro no jogo contra o Flamengo dia 27, tem que tomar muito cuidado. Esse erro pode custar caro, né? Então, o Palmeiras pode ter que cuidar com esse erro em si. Mas o Palmeiras comentou todos os seus jogos, jogou muito bem. Defensivamente, ofensivamente, o Palmeiras jogando muito bem. 6 vitórias seguidas. O Abel achou o seu time, acho que achou o seu time perfeito com Rafael Veiga e também Gustavo Scarpa, 2 meias criativos. Então o Abel achou seus 2 meias criativos no corredor da partida, né? Acho que o Gustavo Scarpa, acho que não deveria sair, mas o Abel, graças a Deus, corrigiu esse erro e voltou com o Gustavo Scarpa. Então isso é muito bom. E o Gustavo Scarpa deu um lindo lançamento para o Rafael Veiga. O Rafael Veiga abriu o placar para o Palmeiras. Nesse jogo, nesse gol, sinceramente, você perceber que o Rony puxa 2 dos jogadores do Atlético Goianiense. Dois jogadores do Atlético Goianiense, deixa o Rafael Veiga sozinho para abrir o placar. O segundo gol foi marcado de Rony, um escanteio, uma falta cometida. O Gustavo Scarpa cobrou na cabeça do Rony e fez o segundo gol. O Palmeiras com 2-0, tranquilo na partida, jogando muito bem, tranquilo. Aí pro segundo tempo, fez o terceiro gol com o Gustavo Scarpa de pênalti. Um pênalti cometido pelo Atlético Goianiense, o Gustavo Scarpa converteu 3-0. O Gustavo Scarpa jogando muito bem, como eu disse, né? Então, o melhor assistente, está jogando muito bem. E o Gustavo Scarpa foi substituído no segundo tempo. E o quarto gol foi marcado pelo Breno Lopes. Então, o Breno Lopes deu os números finais para a vitória do Palmeiras, 4-0. O Palmeiras recontando o seu jeito ideal de jogar o time, se preparando para a final, para dia 27, que é o mais importante. Os palmeirenses pensam para dia 27, né? Já que o Campeonato Brasileiro está muito distante ao Atlético Mineiro, que eu vou falar sobre isso na tabela do Campeonato Brasileiro, depois da rodada de ontem. Então, o Palmeiras está jogando bem, isso é importante, se achando em campo. Ontem também o Abel deu números ao Mike, que pode ser utilizado no lugar do Marcos Rocha, que não vai jogar a final da Libertadores da América. Então, provavelmente vai ser o Mike na lateral, no lugar do Marcos Rocha. Eu acho que ele não vai improvisar o Gabriel Menino, penso assim, né? Então, vai ser muita coisa para analisar até o dia 27 de novembro. Então, falta 2 semanas ainda. Então, vamos ver que o Abel pensa assim. Mais importante foi os 3 pontos, o Palmeiras jogando bem, os jogadores confiantes, isso que faz importante para o jogo de ontem. Vamos falar sobre a tabela do Campeonato Brasileiro depois dessa rodada. Vamos falar quando ficou os 10 primeiros colocados depois dessa rodada. O Atlético Mineiro com 68 pontos, Palmeiras 58, então 10 pontos de diferença. Então até 74 pontos para ser campeão brasileiro. Então falta muito pouco para o Atlético Mineiro ser campeão brasileiro. Flamengo com 54, então 12 pontos na frente, mas com 2 jogos a menos, 29 jogos do Palmeiras, o Atlético Mineiro. O Fortaleza com 49, o Bragantino com 49, o Corinthians com 47, o Internacional com 44, o Fluminense com 42, o Atlético Paranaense com 41 e o América Mineiro, o 10º, com 41 pontos. Agora eu vou falar os 4 times que estão rebaixados e já tem um time rebaixado para a segunda divisão. Vamos lá. Rebaixado para a segunda divisão nesse campeonato é o Chapecoense com 15 pontos. Ele tem 15 pontos, é o primeiro time rebaixado para a segunda divisão. O Grêmio está 29 pontos, o Sport tem 30 pontos e o penúltimo para sair da zona do rebaixamento é a Juventude com 33 pontos. O Bahia tem 36 pontos, o Atlético Goianiense tem 37, o São Paulo tem 38 e o Santos tem 38 pontos. O Juventude tem um jogo a menos que o São Paulo. Então, vocês acham que o São Paulo, com um jogo, agora pega o Flamengo, depois pega o Palmeiras. Então, são 2 jogos difíceis para o São Paulo. Vocês acham que o São Paulo entra nessa zona de rebaixamento? Não entra? O que vocês acham? E vocês acham que os 4 que estão nesse momento, esses 3, né? Porque o Chapecoense já foi rebaixado. Vocês acham que esses 3
vão cair para a segunda divisão. Deixa sua opinião aqui embaixo, que é muito importante. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre os jogos do Campeonato Brasileiro. Então espero que vocês gostem do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Então valeu, até a próxima!